Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando novamente aqui na Threads para falar sobre algo muito importante, algo que define partidas e algo que mostra o quão incompetente é a temporada do Atlético em 2024, mas já é problema antigo. A bola parada, né? Ontem tivemos Botafogo e Palmeiras, vitória acachapante do Botafogo, que deve ser campeão brasileiro logo mais, né? E 2 dos 3 gols marcados pelo Botafogo, dá para colocar 3 nessa conta se você quiser, saíram em bolas paradas, certo? Primeiro gol, a jogada ensaiada, que depois o Gregory vai falar que não era jogada planejada, mas deu certo, né? Mas mesmo assim a jogada foi ensaiada, não era aquela, mas saiu. E depois o último gol, né? Um cruzamento muito bom do Savarino, uma fatiada muito bonita, e o Adrielson na segunda trave para fazer o gol, certo? O segundo gol, inclusive, é de bola parada, dá para considerar, porque também há o tiro de meta, né? O lançamento direto do tiro de meta pro Savarino, perdão, fazer o gol, também o segundo gol do Botafogo, né? Então, o que é interessante nisso tudo, o que dá pra gente começar a pensar sobre bola parada? O Botafogo é um dos únicos times no Brasil que tem um treinador específico para bola parada. Tem o cara da bola parada. E é algo cada vez mais colocado como uma lógica importante no futebol. Você tem o Nicolas Jover lá no Arsenal, né? Que é o cara da bola parada. E quando sai um escanteio pro Arsenal, a câmera da TV foca não o Gabriel Magalhães, que é o cara que faz os gols, não o Mikel Arteta, o treinador, foca o Nicolas Jover, né? Que é o treinador da bola parada. E esse perfil, esse personagem tem ganhado cada vez mais protagonismo no futebol. E eu me pego pensando, perguntei ao Lute, a gente vai ouvir o Lute falar sobre isso também recentemente, mas em que pé o Atlético trata esse tipo de situação? Quando o Atlético vai ter um trabalho coeso o suficiente para ter um treinador específico para a bola parada? Porque pode ser, e muita gente pode interpretar como algo irrelevante, como algo que talvez não tenha tanta importância assim. Eu tenho números para mostrar para vocês e acho que fica ainda melhor essa conversa se a gente embasar com estatística, certo? Vamos lá. 4 primeiros times no Campeonato Brasileiro com mais escanteios. Palmeiras é o primeiro, tem 238 escanteios batidos, 14 gols em bola parada. Não necessariamente os 14 em escanteios, mas mesmo assim dá para criar essa relação, né? O Botafogo é o segundo, 220 escanteios e 14 gols também em bola parada. O quarto é o Flamengo, tem 212 escanteios batidos, 15 gols em bola parada. O terceiro nessa conta é o Atlético, tem 219 escanteios batidos e 4 gols em bola parada. Um em escanteio ao longo da temporada inteira. O Atlético é o terceiro time com mais escanteios no Campeonato Brasileiro e é o terceiro pior time em gols de bola parada no Campeonato Brasileiro. Atrás só do Fluminense e do Cuiabá, que tem 3 gols de bola parada. É muito bizarro, é uma loucura que o Atlético tem tanta oportunidade, que o Atlético tem tanto escanteio para bater e que o Atlético não consegue aproveitar esses escanteios. Vamos relembrar, né? Mastriani marca de cabeça contra o Cuiabá na primeira rodada, um cruzamento na primeira trave, ele desvia e faz o gol. O Pablo marca de falta contra o Palmeiras na bola desviada, o Fernandinho marca de pênalti contra o Flamengo, né, no 1-1 da Baixada, e o Júlio Mar faz um gol, aí sim, de escanteio contra o São Paulo, em que ele cabeceia na primeira trave também. Então, dos 219 escanteios que o Atlético bateu até esse momento no Campeonato Brasileiro, um resultou em gol. O Atlético precisou bater 219 escanteios para fazer um gol. É uma loucura. E é interessante, né? Porque a gente começa a entender, começa a estudar, e se você começa a reparar nos times que mais têm gols em bola parada, você entende que tudo bem que não pode ter um time baseado apenas em bola parada, e esses times, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, têm muito mais a mostrar do que só a bola parada. Mas que a bola parada também é um fator de extrema importância. Bola parada define o jogo. Definiu ontem entre Botafogo e Palmeiras, né? Então é um aspecto do jogo que é muito menosprezado e num futebol cada vez mais próximo, num futebol cada vez mais equilibrado,
No futebol em que cada detalhe faz diferença. E você vai pegar lá, o nível físico do jogador, se ele treinou nessa intensidade ao longo da semana, o que ele comeu no dia do jogo, como foi a noite de sono dele. Isso tudo importa. No futebol em que o detalhe cada vez mais importa, o detalhe da bola parada, você encontrar um gol num lance que não necessariamente você precisa ser dominante, você precisa ter posse da bola, você precisa ter essencialmente ideia de jogo para criar, é muito grande, é uma importância enorme. E o Atlético é o time mais ineficiente no quesito em todo o Brasil, em todo o futebol brasileiro. E eu acho que a gente pode tentar entender também o quanto a mudança de treinadores faz com que essa questão seja impactada também. Por quê? O Atlético teve 3 treinadores nessa temporada no Campeonato Brasileiro. Não vou colocar o Juca nessa conta, tá? Apenas 4 jogos, treinador interino, para mim não entra. Mas vamos lá. Com o Cuca para iniciar o ano, certo? Peguei o número de escanteios e como eles foram batidos. Então, 33% dos cruzamentos, dos escanteios batidos na era Cuca foram na pequena área. 25% foram batidos curtos, o que me surpreendeu bastante e me soa como uma situação de uma herança deixada pelo Juan Carlos Osório, que tem no escanteio curto uma base do seu jogo, né? E treinava especificamente batida do escanteio curto. Então acho que esse Atlético mantém como característica essa questão do Osório, dos escanteios curtos, na era Cuca, por isso o número tão alto, né? Mesmo assim, 33% na pequena área. Aí muda de treinador e esse número abaixa. O Atlético começa a ter um pouco mais de variação nas escanteios batidos. Por exemplo, com o Martim Varini, 28% na pequena área, certo? 18% curtos e 15% na primeira trave do lado direito, né? Então, por exemplo, o escanteio da direita é batido na primeira trave, quando o escanteio era da esquerda, é batido na segunda trave, mais ou menos aí 15% das vezes em que o Atlético batia escanteios, com o Varini, certo? Com o Lúcio, a situação é de 33% de escanteios batidos na pequena área, 18% batidos na marca do pênalti e 10% batidos curtos. Então, você vê que o Atlético começa o ano batendo 25% dos seus escanteios curtos, passa para 18% e vai terminar o ano com 10% dos escanteios batidos curtos. É uma mudança enorme. O Atlético tem também, com o Lúcio, muito mais escanteios batidos na marca do pênalti do que com os outros 2 treinadores, né? O que também ajuda, vai? Porque para atacar aquele espaço, os jogadores do Atlético poderiam ter exatamente mais impulsão, subir um pouco mais livres, menos congestionados, né? Mesmo assim, a minha impressão, e é impressão mesmo, porque é difícil demais de medir quando o escanteio é bem sucedido ou é mal sucedido, certo? A minha impressão é de que o Atlético cria mais oportunidades de gol, de bolas paradas, com o Lúcio Gonçalves. E a gente tem informação de que é um ponto que é sim batido internamente. Mesmo assim, pergunto ao Lúcio Gonçalves em entrevista coletiva e ele fala: importância normal. A gente vai falar sobre isso, mas primeiro, fala, professor. A bola parada, obvio que tem um papel fundamental hoje em dia no futebol, mas a dedicação que a gente dá normal àquela que nós achamos que temos que dar em cada treinamento. É muito mais méritos de un chutador, muito más mérito de los caras que van a cabecear con un poder de convencimiento que les van a cabecear. Entonces, tanto ofensivamente como defensivamente, a gente dá importância que merece, mas es completamente, novamente, falar lo mismo, es pura y exclusivamente mérito de... Muito bem. Mérito dos jogadores, a importância normal, dá a importância que merece, mas nada específico, nada demais, diz o Lúcio Gonçalves, né? E assim, é natural que ele fale isso. É natural que num trabalho que tem 2 meses e tem por finalidade máxima fazer o time escapar da zona do rebaixamento, que ele não tenha tido tempo suficiente para olhar para a bola parada, olhar para o escanteio e falar, pô, é verdade, isso é um ponto que eu tenho que trabalhar, um ponto que eu preciso de um cara, de um profissional para treinar comigo, um ponto que eu tenho que bater forte com esses caras. É natural, o trabalho é muito curto.
E, inicialmente, não havia garantia nenhuma, e ainda não há garantia nenhuma, que o Lúcio vai estender esse trabalho para 2025. Mesmo assim, a partir de um momento em que o Atlético defina se é ou se não é Lúcio Gonçalves, isso tem que ser batido. Esse ponto tem que ser falado, tem que ser cobrado e tem que ser trabalhado no Atlético. Porque não é desse ano que o Atlético vai mal. O Atlético tem um gol de bola parada na temporada passada no Campeonato Brasileiro, que foi a cabeçada do Kaique Rocha contra o Grêmio em novembro. Então já é um problema antigo. E na minha opinião, na minha avaliação, esse problema se explica exatamente com a não continuidade de treinadores. O Atlético encerrar trabalhos atrás de trabalhos. O Atlético há 40 anos não tem um treinador que fica desde o início até o final de uma temporada. Como é que vai trabalhar especificamente a bola parada, que é sim uma especificidade, né? Como é que o Atlético vai trabalhar a bola parada quando chega um treinador a cada 2 meses e precisa reentender como construir ofensivamente? Como o time vai ser armado, que mecanismos ofensivos o Atlético vai ter que trabalhar novamente um elenco. Então a bola parada, e isso por descaso do clube na continuidade dos treinadores, e não essencialmente por culpa dos treinadores, mas é algo que fica de lado, a bola parada tem que ser mais trabalhada. A bola parada não pode ficar de lado. É um tema muito importante e uma jogada muito essencial, um momento do jogo muito essencial nos dias de hoje que não pode ficar de lado, não pode ficar de fora das preparações do Atlético. E principalmente em jogos mata-mata, em jogos de Copa, o Atlético sofre com isso e o Atlético pouquíssimo faz gols dessa maneira também nos jogos de Copa. Pouquíssimo aproveita dessa situação para criar a mínima vantagem. Então, acho que é uma parada, acho que é um momento, acho que é algo que o Atlético tem que trabalhar muito. Isso começa tendo um profissional especializado. O Atlético gosta da comissão fixa, o Atlético entende que é o caminho porque não entende que os treinadores têm que ter continuidade. Então, na comissão fixa do Atlético, o Furacão tem que ter um cara, tem que ter um profissional, tem que ter alguém para trabalhar essa área do jogo. E é interessante falar sobre comissão fixa, né? Porque a gente pensa, pô, é natural que um trabalho de 2 meses não tenha exatamente esse lado bem definido. E o Atlético só tem trabalho de 2 meses recentemente, né? Pelo menos desde 2023 para cá. Mas você vai pegar 2022 também, começa com o Alberto Valentim, tem Fábio Carille por 2 semanas, e aí você tem o Felipão até o final do ano, mesmo assim. Mas pensando em comissão fixa, o Juca Antonello tá faz tempo no Atlético. Você tem preparadores físicos há tempos no Atlético. Por que não um profissional para as bolas paradas que possa permanecer com diferentes treinadores? Porque aí não é algo que vai ficar de fora da rotina, não é algo que corra o risco de ficar de lado na chegada de novos treinadores, e é algo que o Atlético poderia construir uma cara. O Atlético bate escanteios dessa maneira, o Atlético gosta de jogar desta maneira nas bolas paradas. O Atlético tem, principalmente, né, característica em seu elenco e em sua formação para atacar a bola desta maneira em bolas paradas. Acho que é o essencial nisso tudo e é como eu, na lógica do Atlético, pensando com a cabeça dos gestores da direção do Atlético, resolveria essa situação, ou tentaria resolver, né? Enfim, é um papo muito importante, é um papo muito menosprezado, e a gente chega aqui para jogar luz, né, a esse tema tão importante que cada vez mais no mundo do futebol hoje tem ganhado mídia, né? Citei o Nicolas Jover. O Nicolas Jover é um cara que aparece, é impressionante, aparece todo gol, toda jogada de bola parada do Arsenal, ele é focado pela TV, porque ele faz um trabalho especial. É inacreditável o que faz o Jover lá no Arsenal, então a gente tenta pegar esses exemplos, tenta entender esses exemplos e tenta adequar esses exemplos aqui para a realidade do Atlético, a realidade do futebol brasileiro. Fechou? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que você acha. É algo que o Atlético tem que focar? É algo que o Atlético ainda pode deixar de lado porque não é tão importante? Deixa aí nos comentários, conversa com a gente, eu leio todos os comentários, então
Por mais que eu não responda, mas eu leio tudo, então deixa aí nos comentários o que você acha. Fechou? Grande abraço, viu, rapaziada? É nóis, até a próxima. Tamo junto, tá falado e valeu. Se inscreve no canal, hein, mano. Tamo junto.